Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas do nosso querido Centro Espírita Naim Montes de Castro. Que Jesus nos abençoe e que possamos, através desse livro que fala sobre a história da humanidade, o livro A Caminho da Luz, chegar um pouquinho mais próximo do nosso mestre amado, nosso mestre Jesus. Esse, com certeza, é o nosso objetivo daqui. É claro, é interessante a gente conversar um pouquinho sobre história, falar um pouquinho sobre ciência, mas, sem dúvida alguma, o nosso objetivo maior é nos aproximarmos dessa divindade, né, desse Deus que nos ama tanto e, principalmente, próximo aqui da terra, do nosso governador, Jesus de Nazaré, aquele que nasceu numa manjedoura justamente para trazer o bem, o amor, o perdão, a compaixão, exemplificar, né, através de todos os seus dias na terra de trabalho, de abnegação, o que Deus espera de nós. Vamos dar aquela olhadinha para ver quem está já por aqui. Minha amiga Socorro, boa noite. Mais uma vez, grande beijo para seu Carlos, que ele esteja muito bem, sempre rezando por vocês. Albertinho, meu irmão, boa noite. Maria Terezinha, boa noite. Está sempre aqui com a gente também, muito bom. Marisa, minha irmã, boa noite. Sérgio, espero que você esteja muito bem. Manda um beijão para o Bernardo, quando você estiver com ele. Patrícia, também sempre aqui conosco. Um beijo para sua família, Patrícia. Sônia Maria, grande beijo para você também. Muito boa noite. Maria Inês, boa noite. Também sempre com a gente. Denise, como é que você está? Muito boa noite, Denise Ferraz. Silvia, boa noite, Silvia. Tereza, tudo bom, Tereza? Muito bom tê-la aqui também ao vivo. Quando a Tereza não nos assiste aqui, depois ela vai no YouTube e assiste por lá. Essa é a dica, né? Às vezes a gente perde o online, o ao vivo, mas sabendo que ele também fica no Facebook gravado, mas sabendo também que no YouTube é a oportunidade da gente assistir depois. E como o Albertinho já está falando aqui pra gente, vamos falar hoje sobre Jesus. Porque quando a gente pega esse livro, eu lembro que no início do livro eu já dei um belo do spoiler, né? Porque todas essas mensagens que Emmanuel nos traz, elas têm esse teor filosófico, histórico, mas também é uma homenagem ao mestre gigantesca. Poucos espíritos são tão seguidores, né? E trabalham tanto em nome do Cristo como Emmanuel. Estou com muitas saudades dele, porque desde 2002, né, com o desencarne de Chico Xavier, a gente não tem mais psicografias de Chico. E Chico nos disse que no ano 2000, Emmanuel reencarnou. Então, o jovenzinho de 22, 23 anos, já deve daqui a pouco estar pintando por aí, deixando a sua marca na doutrina espírita. E hoje, o que eu reservei para a gente? Como nós vamos falar sobre a vinda de Jesus, eu acho que vale a gente fazer uma abordagem dentro até de uma revisãozinha simples do que a gente já falou e acrescentando informações novas. Então nós já falamos sobre os judeus, já falamos sobre Grécia, já falamos sobre Roma. Então hoje eu vou pegar esses três temas e a gente vai trazer alguns elementos novos, porque esses elementos vão ajudar
na compreensão não apenas desse nosso capítulo, mas em pouquinho para a vida, quando a gente lê uma passagem do Evangelho e a gente está de frente a expressões, palavras, né, ou funções de 2000 anos atrás, uma profissão ou uma escola filosófica, muitas vezes a gente fica perdido, que a gente não tem esse entendimento. Então, nosso objetivo hoje aqui é trazer um pouquinho de algumas definições para nos ajudar na compreensão geral. Tá bom? Então, o que nós falamos sobre, por exemplo, os judeus nos nossos últimos capítulos? Nós adiantamos que eles também eram um dos povos exilados de Capela. Mas não apenas isso. Eram povos que vieram para receber o Messias, justamente porque eles tinham uma maior compreensão da fé, da religião, né? Por mais que eles tenham sido exilados para o nosso planeta, justamente porque tinham um orgulho muito exacerbado, ao mesmo tempo, eles tinham uma compreensão de vida após a morte, né? De salvação, de erro, de pecado, né? De bênçãos divinas. E nós vamos, dentro dessa análise, enxergar até antes mesmo da vinda de Jesus como funcionava o judaísmo. Porque vocês devem lembrar que nós falamos sobre Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, chegou em Moisés. Aí Moisés, ele compõe os 5 primeiros livros da Bíblia, né, que é o Pentateuco, começando com Gênesis, passando por Êxodo, Levítico, Números, e aí vai chegando até mais ou menos 600 antes de Cristo. E o que aconteceu 600 antes de Cristo? Houve uma invasão no reino de Judá, onde os judeus eles se localizavam, onde a capital era Jerusalém. Se eu não me engano, a gente já viu até esse mapa quando a gente estudou sobre os judeus. E a invasão foi dos babilônicos, comandada por Nabucodonosor II, rei da Babilônia. Ele destrói o templo e aprisiona, claro que mata muita gente, e ele leva o povo para o cativeiro, lá na Babilônia, conhecido então como o cativeiro da Babilônia, que foram 70 anos que o povo judeu passou como escravo na Babilônia. Um parênteses das fofocas da espiritualidade. Não foi à toa que isso aconteceu. Os babilônicos já tinham também uma intuição de que Jesus, o Messias, iria reencarnar ou encarnar na Terra, iria nascer no nosso planeta, e eles, dentro dessa intuição, eles acreditavam que seria no povo judeu. Então, o que as trevas armou? Destruir o templo, escravizar todo mundo, porque dificultaria ao máximo a vinda do Messias. Eles só erraram em 600 anos e acharam que Jesus nasceria na capital dos judeus, Jerusalém. Mas não, Jesus nasceu lá em Nazaré, num lugar muito ao norte, né? Completamente assim esquecido pelo mundo, um lugar muito simples. Então eles erraram bastante no cálculo, mas eles tinham esse intuito. E aí levam o povo, e o povo judeu passa, como eu disse, 70 anos escravizado. Antes deles serem escravizados, como funcionava a religião judaica? Era tudo à base de sacrifícios de animais. O templo parecia um açougue. Eles iam, levavam seus animais, matavam, era muito sangue, e isso eles achavam que estavam agradando a Deus. Quando eles foram levados para a Babilônia, não tinha mais templo. Eles não tinham mais a possibilidade de fazer sacrifícios. Então a religião migrou para a leitura das Escrituras. Como eu disse, Moisés, por exemplo, fez os 5 livros, né, do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Aí depois você vai ter
os profetas, Elias, Malaquias, né, Isaías. Na própria Babilônia você tem Daniel, o profeta. E com essa nova abordagem da religião, vamos dizer assim, o que eles começaram a sentir a necessidade? De livros para ler. Porque se ficasse só na tradição oral, muita coisa acabaria se perdendo. Então surge aí uma primeira figura muito importante para a gente quando a gente lê o Evangelho, quando a gente lê a Bíblia, que é a figura do copista, que faz a cópia das Escrituras, que eram os escribas. O escriba não era uma função religiosa, era uma profissão de copiar as Escrituras. Hoje em dia você vai numa máquina de Xerox, copia o livro e tal. Antigamente você não tinha isso, então você precisava alguém e dava muito trabalho. Então você tinha algumas figuras que copiavam. E lá também na Babilônia, eles acabaram se reunindo em alguns lugares, aos sábados, para a leitura desses livros sagrados. E iniciam então as sinagogas. Quando a Síria toma a Babilônia e liberta os judeus, eles retornam para o reino de Judá, principalmente para Jerusalém, já com essa tradição de leitura. Tá? Então aí estamos falando mais ou menos uns 500 anos antes de Cristo agora. E aí nós temos a primeira figura, que seriam os escribas, que seria uma profissão. Depois a gente vai falar, que aí o tempo vai passar bastante, alguns séculos, com as novas, eu vou falar partidos não políticos, mas partidos religiosos que o judaísmo se dividiu. Então nós vamos ter 4 grandes grupos, que seriam os fariseus, aqueles mais comentados na Bíblia, depois os saduceus, depois os zelotas e depois, por último, os essênios. Vamos falar só sobre esses 4 grupos que já dá uma boa visão para a gente. Vamos dar uma pausa aqui e vamos ir um pouquinho para a Grécia. Eu falei que a gente vai fazer uma revisão sobre o judaísmo, sobre a Grécia e sobre Roma. Chegando na Grécia, vamos lembrar que nós tínhamos lá os períodos pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. O clássico foi aquele período de Sócrates, onde houve, né, o século de Péricles, que é o século de ouro, onde a cultura, o teatro, a literatura, todas as artes floresceram, a filosofia. Só que a gente lembra também que muitas guerras aconteceram, principalmente entre Atenas e Esparta. Claro que os sírios, aquele mesmo povo que libertou lá os judeus, eles eram muito belicosos e eles acabaram também entrando em guerra contra os gregos. Mas o mais importante aqui é a gente lembrar que quando terminaram as guerras médicas, que era essa guerra entre os estados helênicos e os estados helênicos começaram a brigar entre eles. Atenas criou um grupo, a Liga de Delos, e Esparta criou um outro grupo, a Liga do Peloponeso, e teve a famosa Guerra do Peloponeso. Eles se enfraqueceram tanto através dessas guerras que surge um estado lá ao norte, onde hoje não é nem Grécia, é a Macedônia, com Filipe II, que conquista essas cidades-estado mais importantes da Grécia. Depois, o filho de Filipe II, Alexandre o Grande, expande o domínio. Então a gente vai olhar aqui rapidamente o mapa. Foi apenas isso que Alexandre o Grande conquistou. Aqui em cima à esquerda é a Macedônia. Ele foi conquistando todo o Oriente, passando pelo norte da África. Então vamos lembrar aqui rapidamente quem eram os povos que vieram de Capela. Indo-europeus. Os gregos eram indo-europeus. Então Alexandre era um indo-europeu. Ele conquista o norte da África. Quem está ali? O Egito. Ele conquista também os povos, um dos povos que também vieram de Capela, os egípcios. Quando a gente chega assim um pouquinho ali à direita, saindo no norte da África, nós temos
uma região onde eram os hebreus ficavam, os judeus. Ele conquista também. E ele vai até a Índia, que é o último povo que veio de Capela. Então ele conquista os egípcios, os hebreus e os hindus. Os três povos, outros povos que vieram de Capela. Não é à toa. Alexandre, ele tinha esse objetivo de, mesmo que infelizmente a base da força, levar a cultura clássica para toda essa região. E esse é o último período, chamado como período helenístico, que não é apenas levar a cultura clássica, é misturar a cultura clássica com a cultura que já existe no local. Então ele não acabava com a cultura egípcia, que era riquíssima, mas ele misturava os valores clássicos com os valores que existiam no Egito. Ele acabou até sendo um faraó egípcio, de tão importante que ele foi para o Egito. A mesma coisa, ele passou pelos hebreus e queria misturar a cultura clássica com a cultura hebraica. E chegou até a Índia. O problema é que ele, com 32 anos, acabou morrendo. Repara que ele conquistou isso tudo com até 32 anos de idade. Ele acaba morrendo e depois esse império entra em colapso. Mas ele já deixou essa cultura da aceitação de novas ideias e da mistura de ideias, como a gente fala aqui sempre sobre os filósofos pré-socráticos. Depois vai falar sobre Aristóteles, Platão. Aristóteles, por exemplo, foi o mestre de Alexandre o Grande. Fala sobre a tese, a antítese e a síntese, essa mistura de ideias e chegar sempre em algo maior, coisa que hoje em dia a gente não faz mais, que a gente não ouve mais ninguém. Então a gente nunca tem uma antítese, a gente tem só a nossa tese. E acaba não tendo síntese porque a gente não misturou, a gente não ouviu o nosso opositor. Tá? Uma outra coisa que Alexandre leva para o mundo e que favoreceu demais, facilitou demais a vida do cristão, foi o idioma grego. Então toda essa região aqui que a gente está vendo em amarelo acabou falando grego. Grego, nesse período, era como se fosse o inglês. Um idioma assim, diplomático, onde as pessoas falavam. Então, quando a gente pega, por exemplo, Paulo de Tarso, que levou o cristianismo para o mundo inteiro, que eles conheciam ali naquela época, as pessoas falavam grego. Então, ele tinha muita facilidade de se comunicar. Se ele falasse só o hebraico, com certeza, ele não iria conseguir o objetivo dele. Então, olha como Alexandre foi importantíssimo para a disseminação do cristianismo. Como eu disse, Alexandre acaba morrendo, e quem entra agora no circuito? O Império Romano, que conquista grande parte de tudo o que Alexandre havia deixado. E qual foi o legado dos romanos que favoreceu demais o cristianismo? A infraestrutura, a segurança. Então, eu gosto de dar sempre o exemplo de Paulo de Tarso. Quando Paulo de Tarso ele começava a andar para pregar o evangelho, ele tinha estradas com segurança. Os romanos eram grandes engenheiros. Quando ele ia atravessar, de repente, duas montanhas, os romanos faziam pontes. Então, imagina Paulo ter que atravessar nadando esse rio, desce morro, sobe morro. Não, os romanos fizeram uma infraestrutura gigantesca que facilitou demais a vida dele. E não apenas a dele, mas de todos os cristãos que usavam desse expediente de se deslocar, de ir para as igrejas que haviam sido fundadas. Tá? Então, Roma ajudou e muito também na disseminação do cristianismo. Estava tudo integrado. E agora a gente vai voltar para nossas escolas religiosas do judaísmo, para a gente iniciar daqui a pouco a leitura do nosso livro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se está tudo bem. Tudo direitinho. Então, os primeiros que a gente vai analisar, até são os mais famosos, são os fariseus. Fariseu significa dividido. E por que dividido? Porque os fariseus tinham muito medo dessas ideias estrangeiras. Quando a gente está falando desse helenismo,
que Alexandre o Grande levou, toda essa cultura grega, os fariseus tinham horror a isso porque achavam que essas ideias novas iriam corromper o judaísmo. Tá bom? Além disso, eles acreditavam muito na palavra escrita, em cima daqueles livros sagrados que a gente falou dos escribas, só que eles também seguiam as tradições orais. E muitas vezes Jesus chegava, isso está nos evangelhos, Jesus dizia, olha aqui, ó, isso aqui não está nas escrituras. É porque eles davam sempre um jeitinho de pegar uma tradição oral que aconteceu porque eles driblavam a lei de Moisés. Jesus, poucas vezes, perdeu a linha dentro do Novo Testamento. Algumas vezes foram com os fariseus. Eu lembro que uma vez eu li Gandhi, e Gandhi dizia que ele sentia raiva, mas ele não deixava que a cólera tomasse conta dele. É claro que eu não vou fazer nenhuma análise de Jesus, que eu não tenho nenhum tipo de capacidade para isso. Mas quando a gente vê Jesus conversando com os fariseus, dá para perceber que ele estava incomodado. Mas também, dentro da grandiosidade do seu espírito, dá para perceber que ele não deixava a cólera tomar conta dele. Mas que ele se incomodava com o quê? Com a hipocrisia. Tanto que Jesus chamava muitos fariseus de hipócritas. Jesus dizia, pessoal, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Então, o que eles diziam era certo, muitas das vezes. Mas a atitude dos fariseus era completamente desconectada com a realidade das palavras. Tá? E Flávio Joséfos foi um dos primeiros historiadores, né, que nós temos notícia. Ele, na verdade, era um judeu. Esse nome, Flávio Joséfos, é um nome romano, né? Mas era um judeu, Yosef ben Matatiahu, e ele acabou sendo preso numa dessas guerras, né, entre judeus e romanos. E ele era tão inteligente, tão culto, que o imperador Flávio acabou não matando ele e transformando ele como um grande amigo, e ele acaba até se mudando de nome. É conhecido como Flávio Joséfos. E ele fala que os fariseus, eles na verdade, eles não eram pessoas ligadas a bens materiais, eram pobres, não tinham hábitos, né, de ricos, mas eles tinham esse envolvimento com a perfeição aparente, e não a perfeição moral, mas as aparências enormes. Eram os primeiros a chegar, sentavam na primeira fila e andavam com aquele olhar de superioridade, realmente como se fossem os eleitos de Deus. O segundo grupo são os saduceus, que não se davam bem com os fariseus. Eles já eram muito mais abertos politicamente. Eles aceitavam esse helenismo, compreendiam a importância dos romanos. Eles se associavam aos romanos, eram políticos. E Flávio Joséfos, o historiador, dizia que os saduceus, esses sim, já tinham hábitos ricos. Por quê? Porque provavelmente já compunham dentro da politicagem e conseguiam benesses dos líderes romanos que existiam na região. Diferentemente dos fariseus, eles não acreditavam na salvação. Os fariseus acreditavam na salvação, na vida futura, na ressurreição. Saduceus não, nem Messias eles acreditavam. Eles achavam que o Messias seria, na verdade, uma época gloriosa para os judeus. Assim como houve lá com os reis, com o rei Salomão, momentos áureos da história judaica. Eles não acreditavam que viria uma pessoa para salvar. Os fariseus achavam que essa pessoa que iria salvar, principalmente salvar dos romanos, que eles odiavam os romanos, seria uma pessoa em carne e osso, um Deus encarnado. Além dos saduceus, nós temos os zelotes. Os zelotes seriam os fariseus, só que extremamente radicais. Né? Como é que eu vou dizer? Eu vou ter que falar. Os terroristas. Tá?
era aquele que tudo era a base da morte, e tem que matar, e tem que apedrejar, e tem que fazer algo para entrar para a história. Os romanos têm que ser expulsos, principalmente se forem mortos. Tanto assim que, mais ou menos no ano 60 depois de Cristo, eles acabaram tendo muito espaço, muito poder, peitaram Roma, e como eu disse, Flávio, o imperador, chegou, destruiu o templo e acabou matando muitos judeus. Depois, no ano 130, o imperador Adriano, de novo, tem um confronto enorme com os judeus, também com esses zelotes que já estavam no poder, e aí ele acaba matando 500 mil judeus, foi o grande genocídio, o primeiro grande genocídio dos judeus na história. Tá? E em último são os essênios, que seriam os mais místicos, os mais espiritualizados, aqueles que odiavam os fariseus, os saduceus, os zelotes, e se isolavam, eles viviam num cantinho, não se misturavam com ninguém, tinham hábitos assim de pobreza total, não tinham bens materiais, viviam fechadinhos na natureza, tá? E eles tinham também, não era um hábito, era uma maneira de viver de pureza absoluta. Acordou, tem que tomar um banho, antes das refeições, tomar um banho, dentro daqueles tanques de purificação, o tempo inteiro lavando mão, muito focados na água, tanto que dizem que João Batista, aquele que batizava na água, era um essênio, e muitos também dizem que Jesus, até porque os essênios eram de uma espiritualidade maior do que os restantes, Jesus também havia passado um tempo junto dos essênios. Tá? Eu acho que com isso a gente já pode iniciar a nossa leitura. Vou dar uma olhadinha para ver se está tudo direitinho aqui. Ritinha está aqui com a gente, boa noite. Então vamos falar sobre a vinda de Jesus depois dessa introdução que nós fizemos. Vou beber uma aguinha aqui. Então, para quem caiu de paraquedas, estamos lendo o livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Estamos no capítulo 12, A Vinda de Jesus. A manjedoura. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Então, o espírito de maior envergadura moral que existe, aquele que realmente pode se comparar à luz de uma estrela pela sua, repetindo, grandiosidade, nasceu numa manjedoura, mostrando, exemplificando que você pode ser quem for. Nada mais importante que a humildade. A chave para todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual. Emmanuel fala muito isso sobre a nossa maioridade espiritual. Eu não sei se alguém já leu sobre isso. O que me parece é que com a vinda de Jesus, com toda essa informação que ele passou para a gente, com todo esse exemplo, nós saímos da fase primitiva, iniciamos no mundo de expiação e provas, porque agora sim nós já tínhamos conhecimento para termos provas e expiarmos os nossos pecados. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Debalde, os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram o grande acontecimento, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam. As figuras de Simeão. Simeão, não sei se vocês lembram, né? Era um velhinho que aparece logo que Jesus nasce e que ele sabia que antes de morrer ele veria o Messias. Né? Então, olha só, está sendo citado aqui Ana, a mãe de Maria, Isabel, prima de Maria, João Batista, José, pai de Jesus, bem como a personalidade sublimada de Maria. Maria está num
um outro patamar desses personagens, tem sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Então todos eles foram muito, muito importantes, né? A gente citou o papel de Alexandre o Grande, o papel, por exemplo, de Júlio César, dos imperadores romanos, para ajudar de uma maneira bem terrena. E Emmanuel apresenta aqui o papel dos espíritos escolhidos para ajudarem na preparação do terreno aqui da vinda de Jesus. O Cristo e os essênios. Ele falando sobre os essênios. Muitos séculos depois da sua exemplificação incompreendida, há quem o veja entre os essênios, aprendendo as suas doutrinas antes do seu messianismo de amor e de redenção. As próprias esferas mais próximas da Terra, olha, ele está falando aqui do plano espiritual, tá? Então imagina que existem várias cidades espirituais mais próximas aqui da Terra, e ele está citando elas. As próprias esferas mais próximas da Terra, que pela força das circunstâncias se acercam mais das controvérsias dos homens que do sincero aprendizado dos espíritos estudiosos desprendidos do orbe, reflete as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do Salvador de todas as criaturas. Então, até mesmo no plano espiritual, tem essas discussões infrutíferas, né? Essas análises rasteiras, e ele deixa bem claro que existem espíritos que são, sim, conhecedores, são profundos, e que esses compreendem de maneira bem diferenciada o papel do Cristo. O mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, a gente falou aqui sobre os essênios, que seriam os mais espiritualizados, não necessitou da sua contribuição. Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Então Jesus, desde bebezinho, já tinha uma capacidade de percepção, né, de análise diferenciada e não precisou de ajuda nenhuma dos essênios. Sem desmerecer os essênios, mas não precisou. Lembrando então com o Evangelho de Lucas, Jesus com 12 anos, ele se perde de Maria e de José, e depois ele é encontrado alguns dias mais tarde no templo em Jerusalém, conversando com os doutores da lei, com os fariseus, e falando sobre as maravilhas, né, das escrituras, e todos estavam assim impressionados com a profundidade. É porque Jesus realmente estava desconectado dessas questões mundanas e tinha uma visão ampla da espiritualidade, desde o princípio do início do seu nascimento. Cumprimento das profecias de Israel. Vamos ver só aqui o que eles falam sobre os essênios aqui na nota de rodapé. Os essênios formavam uma seita entre os judeus, de 150 anos antes de Cristo até 70 depois de Cristo, aproximadamente, que, segundo a tradição, se caracterizavam pelo rigor de uma vida espiritualmente virtuosa e ainda por cultivarem a sabedoria mística. Então, cumprimento das profecias de Israel. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Aninha apareceu. Tudo bom, Aninha? Do seu divino apostolado, nada nos compete dizer em acréscimo das tradições que a cultura evangélica apresentou em todos os séculos posteriores à sua vinda à Terra. Reafirmando, todavia, que a sua lição de amor e de humildade foi única em todos os tempos da humanidade. Dele asseveraram os profetas de Israel. Falamos aqui também dos profetas. Muito tempo antes da manjedoura e do Calvário. E aí olha esse texto, que bonito e que profético, né? Por isso que eles eram profetas, sobre a vinda do Messias. Levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza. Carregado de opróbrios e desprezado dos homens, todos lhe voltarão o rosto. Coberto de ignomínias, não merecerá consideração. É que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores.
Presumireis na sua figura um homem vergando ao peso da cólera de Deus. Mas serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas, e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso das nossas iniquidades. Humilhado e ferido, não faltará o mais leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. O seu túmulo passará como de um malvado, e a sua morte como a de um ímpio. Mas desde o momento em que oferecer a sua vida, verá nascer uma posteridade, e os interesses de Deus hão de prosperar nas suas mãos. Extremamente profético e belo, hein? A grande lição. Sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidade, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente, lembrando que a gente já falou aqui sobre a China, falamos sobre a Índia, então todos esses cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Jesus era muito diferenciado. O magnetismo dele conseguia reunir a todos. E quando a gente pensa, dessas escolas que falamos, tanto essênios, como fariseus, como saduceus, zelotas, todos eles tinham uma visão exclusivista. O nosso grupo é superior, o nosso grupo não se mistura, e Jesus estava com todo mundo. Ele não tinha preocupação, não, esse povo aqui eu não posso estar porque não é bem visto. Os essênios que sempre se banhavam naqueles tanques de purificação, Jesus muitas vezes nem lavava a mão antes de comer. Estava lá com o pessoal rindo, batendo papo, conversando. E dizia ainda, o que mata não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Todos tinham, não podemos comer isso, porque isso é pecado, isso aqui é errado. E Jesus não estava preocupado com essas amarras que o mundo nos apresenta. Ele queria desatar todos esses nós e realmente espiritualizar as pessoas. Isso que era importante. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos areópagos. Areópagos é aquelas áreas onde tinham as assembleias, discussões intermináveis, religiosas também, em áreas abertas. Paulo de Tarso pregou no Areópago em Atenas, dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Suas pregações na praça pública verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Renovou com a lei nova essa lei antiga, que era a lei onde o Deus do Antigo Testamento era um Deus até cruel, que se vingava. E o Deus novo, apresentado pelo Cristo, é o Deus do perdão, do amor. O Deus da parábola do bom samaritano. O Deus da parábola do filho pródigo, onde o filho retorna para casa e está lá o pai esperando de braços abertos, doido para que ele volte a ter vida junto da família, sem nenhuma queixa, sem nenhuma acusação. O Deus realmente da compaixão, não do perdão. Que perdão é nosso, que nós nos ofendemos e temos que depois perdoar. Jesus não se ofende, Deus não se ofende. Então eles não estão nos perdoando. Eles apenas têm compaixão, eles sentem a nossa dor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias. Lembra que a gente falou
sobre essa fusão que Alexandre o Grande propôs com a expansão helenística. Ele fundia as questões, o mundo clássico, as ideias clássicas com que existia. Olha o que Jesus está falando aqui, o que Emmanuel fala de Jesus. Refundiu todas as filosofias. E aí agora ele pega tudo que já tinha sido dito e acrescenta o amor, né? A compaixão, o perdão, a tolerância. Joga em tudo que nós já tínhamos, naquela sopa que a gente já estava começando a cozinhar, e aí ele acrescenta esses ingredientes novos. Aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra, se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Então, se não fôssemos nós ainda tão atrasados, o amor já existiria. São 2000 anos de cristianismo, pessoal. São 2000 anos com essas mensagens entrando devagarzinho em nossos corações. É porque ainda somos muito duros. E faz parte, né? A humanidade é assim, nós somos assim. Mas está lá ele, insistindo, orando por nós, intercedendo por nós. A palavra divina. Não nos compete fornecer uma nova interpretação das palavras eternas do Cristo nos evangelhos. Semelhante interpretação está feita por quase todas as escolas religiosas do mundo, competindo apenas às suas comunidades e aos seus adeptos a observação do ensino imortal, aplicando-a a si próprios, no mecanismo da vida de relação, de modo que se verifique a renovação geral, na sublime exemplificação, porque se a manjedoura e a cruz constituem um ensinamento inovidável, muito mais deve representar para nós outros os exemplos do Divino Mestre, no seu trato com as vicissitudes da vida terrestre. Então, o que Emmanuel fala aqui, muito, é o exemplo que o Cristo deixou para a gente. Ele não veio aqui para dizer, vamos fazer isso, não. Ele veio para exemplificar, para mostrar que é possível, que dá para fazer. É difícil? Com certeza. Ele teve dificuldade? Quando a gente lê as Escrituras, em algum momento, sim. Mas é possível. E é esse exemplo que ele quer nos dar. Que todos nós somos capazes. De suas lições inesquecíveis, decorrem consequências para todos os departamentos da existência planetária, no sentido de se renovarem os institutos sociais e políticos da humanidade, com a transformação moral dos homens dentro de uma nova era de justiça econômica e de concórdia universal. Então, as mensagens que ele deixou para a gente, os exemplos que ele nos legou, isso modifica a humanidade. Mas mais do que a humanidade, nós temos que pensar individualmente. Precisa nos modificar. E nem sempre a humanidade vai caminhar numa velocidade razoável. Cada um tem seu interesse. Na média, ainda somos muito lentos. Mas é muito importante que a gente olhe para dentro, nós mesmos, e ver onde eu posso me transformar. Porque a gente quer revolucionar o mundo. E eu vou voltar a citar Gandhi. A única revolução possível é dentro de nós. Nós não podemos mudar o que está do lado de fora, mas podemos realmente transformar o que está dentro dos nossos corações. Eu acho que essa é a grande mensagem do Cristo, a transformação individual. E quando realmente nos transformarmos, aí sim vamos conseguir mudar o mundo. Pode parecer que as conquistas do verdadeiro cristianismo sejam ainda remotas, em face das doutrinas imperialistas da atualidade. Lembrando que Emmanuel escreve isso em 1938, no meio entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas é preciso reconhecer que 2000 anos já dobraram, né, já passaram sob a palavra divina. 2000 anos em que os homens se estraçalharam em seu nome, inventando bandeiras de separatividade e destruição. Incendiaram e trucidaram em nome dos seus ensinos de perdão e de amor, massacrando esperanças em todos os corações. Contudo, o século que passa, isso é, vamos supor que seja 100 anos depois desse livro, né? Ainda não passaram um século. Contudo, o século que passa deve assinalar uma transformação visceral nos departamentos da vida,
A dor completará as obras generosas da verdade cristã, que os homens repeliram o amor em suas cogitações de progresso. A gente sempre ouve, né? A evolução é através do amor, e quando não é através do amor, é através da dor. E a humanidade, infelizmente, nós como humanidade, infelizmente, estamos optando pela dor. A dor completará as obras generosas da verdade cristã. Então, todo esse sofrimento que a humanidade está passando, eu vejo nitidamente o que está acontecendo com os jovens hoje em dia, suicídio, depressão, drogas, todas essas dores vão ter um propósito um dia. E a humanidade com certeza vai se condoer, se tocar em relação a esse sofrimento e de alguma forma vamos mudar o nosso padrão de vibração. Crepúsculo de uma civilização. Uma nuvem de fumo vem se formando há muito tempo nos horizontes da Terra, cheia de indústrias de morte e destruição. A gente pode ler, né, essa frase como uma indústria realmente de fumaça feita pelas indústrias, uma nuvem de fumaça feita pelas indústrias, ou uma nuvem pesada, né, dos nossos erros mentais e que gera uma atmosfera tão densa ao nosso redor. Eu lembro que uma vez eu tive um sonho, acho que já comentei com vocês que a minha mediunidade é quase de uma pedra. Mas quando eu sonho, eu tenho algumas visões, assim. E eu fui levado para um local onde eu conseguia ver a atmosfera do nosso planeta. Era uma nuvem de fumo. Era muito densa, era muito pesada. E justamente porque nós somos responsáveis, cada um de nós é responsável um pouquinho por esse peso, por essa densidade dessas nuvens. Não vamos botar responsabilidade nos outros. Nós somos responsáveis também. Toda vez que a gente tem pensamentos ruins, ações erradas, nós estamos alimentando. Todos os países são convocados a conferir os valores da maturação espiritual da humanidade, verificada no orbe há 2 milênios. O progresso científico dos povos e suas mais nobres e generosas conquistas são reclamados pelo banquete do morticínio e da ambição. E enquanto a política do mundo se sente manietada, amarrada, ante os dolorosos fenômenos do século, registram-se nos espaços, isso é muito bonito e reconfortante, registram-se nos espaços novas atividades de trabalho, porque a direção da terra está nas mãos misericordiosas e augustas do Cordeiro. Então pode estar dando tudo errado, pessoal. Novas oportunidades de trabalho estão surgindo e mais pessoas estão agindo em nome do bem, em nome do amor. E é isso que a gente precisa. Nós precisamos nos unir e tentar entrar para esse grupo. Um grupo que está remando contra, às vezes, o movimento geral, que é o movimento do desequilíbrio. Mas é tentando, de alguma forma, fazer como o beija-flor. Está pegando fogo, você numa gotinha lá, tentando apagar. Todo mundo tentando fazer a sua parte. O exemplo do Cristo. Sem nos referirmos, porém, aos problemas da política transitória do mundo, lembremos ainda que a lição do Cristo ficou para sempre na Terra, como tesouro de todos os infortunados e de todos os desvalidos. Sua palavra construiu a fé nas almas humanas. Deixa eu beber só uma aguinha aqui. Fazendo-lhes entrever os seus gloriosos destinos. Haja necessidade e tornaremos a ver. Olha que bonito isso. Haja necessidade e tornaremos a ver a crença e a esperança reunindo-se em novas catacumbas romanas para reerguerem o sentido cristão da civilização da humanidade. Então, se tiver necessidade, os seres de bem, os homens de boa vontade, vão dar um jeito e vão criar até as novas catacumbas para pregarem, para orarem, para transformarem aqueles que estão perdidos. É muitas vezes nos corações humildes e aflitos que vamos encontrar a divina palavra cantando o hino maravilhoso dos bem-aventurados. E para fechar este capítulo, lembrando a influência do Divino Mestre em todos os corações sofredores da Terra, recordemos o episódio do monge de Manilha. Eu não consegui encontrar direito quem é esse monge de Manilha. O que eu descobri é que na Indonésia existe uma cidade chamada Manilha e que os espanhóis eram os colonizadores. Que é acusado de tramar a liberdade da sua pátria contra o jugo dos espanhóis,
é condenado à morte e conduzido ao cadafalso. Cadafalso seria aquela plataforma onde a pessoa é enforcada. No instante do suplício, soluça desesperadamente o mísero condenado. Como, pois, será possível que eu morra assim inocente? Onde está a justiça? Que fiz eu para merecer tão horrendo suplício? Mas um companheiro corre ao seu encontro e murmura-lhe aos ouvidos: Jesus também era inocente. Passa então pelos olhos da vítima um clarão de misteriosa beleza. Secam-se as lágrimas e a serenidade lhe volta ao semblante macerado. E quando o carrasco lhe pede perdão, antes de apertar o parafuso sinistro, ei-lo que responde resignado: meu filho, não só te perdoo, como ainda te peço cumpras o teu dever. E chegamos ao final, então, de mais um capítulo. E semana que vem voltamos ao Império Romano e seus desvios. Eu acho que vai ser bem interessante também. E espero que vocês estejam gostando desse livro, porque eu estou gostando demais. Está muito, muito, muito bom. E que para mim é uma honra ter esse espaço que a casa nos permitiu, para que a gente possa, de alguma forma, como eu disse hoje, né, o objetivo do livro ficou bem claro, é entrar em sintonia com Jesus. Porque sem ele, com certeza estaremos muito perdidos, muito perdidos. Já somos perdidos tentando segui-lo. Imagina abandonando os passos. Eu acho que chegou a hora da nossa oração final, que já estamos próximos das 9 horas. Agradeço muito a presença de todos vocês aqui, principalmente dos espíritos que nos ajudam e colaboram profundamente com a seara do Mestre. Vamos lá fazer a nossa prece, pessoal? Lembrando, pegar a aguinha, colocar aqui do lado, que de alguma forma os trabalhadores da casa de seu Pedro e Dona Nair vão nos abençoar. Vamos fechar os nossos olhos, então. Depois da leitura desse capítulo tão emocionante, tão profundo e de tanta conexão com o Mestre, nos resta agradecer a oportunidade que Jesus nos dá diariamente, toda vez que abrimos os nossos olhos, acordamos, temos uma oportunidade de servir. Toda vez que estamos em contato com um irmão, uma irmã, alguém que está perdido, que está aflito, que perdeu a fé, a esperança, é uma oportunidade de serviço. Não precisamos transformá-lo, não precisamos dizer palavras belas, às vezes apenas um olhar de compaixão, compreensão às dores alheias é o suficiente. Temos a sensibilidade de oferecer ajuda no momento certo. Tenhamos o amor do Cristo em nossas vidas, oferecendo o amparo que Ele nos oferece a cada dia. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ele nos ensinou há 2000 anos. Amar como Ele nos amou. O exemplo do Mestre realmente é único e será único.
possamos compreender que muito pouco necessitamos, que muito pouco o irmão nos pede. Amemos uns aos outros, como Ele nos amou. Obrigado, meus amigos, que Jesus, com a sua infinita sabedoria e amor, esteja em nossos lares, limpando as nossas casas de todas aquelas nuvens mais pesadas e, acima de tudo, limpando os nossos corações. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham se conectado também nesse momento de oração e que as nossas famílias, nossos vizinhos, nossos familiares, todos, nossos amigos, possam receber uma parcela do que nós recebemos hoje aqui. Principalmente aqueles que ainda não compreendem o nosso Mestre. Que o amor de Deus chegue mais forte ainda nesses corações. Fiquem com Jesus. Uma ótima noite. E até semana que vem, pessoal. Beijo em todos!